Olá pessoal, estamos começando um Paraná Faz Ciência. Essa é a versão paranaense da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O governo federal promove esse grande evento nacional e aqui no Paraná nós criamos então esse braço chamado de Paraná Faz Ciência. Hoje a gente está gravando um dos programas, um talk show. E o nosso tema hoje vai ser arte. A base das discussões que nós vamos fazer aqui durante os programas é o bicentenário, né, que comemora aí, então, o bicentenário da nossa independência. É claro que muitos temas que nós vamos abordar aqui não têm essa referência toda temporal, mas nós vamos procurar abranger o máximo possível para a gente discutir temas importantes, tentando, né, resgatar um pouquinho do passado para pensar o futuro, né? E nós vamos agradecer, antes da gente começar a conversar aqui com os nossos convidados, nós vamos agradecer a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Fundação Araucária, que são representantes do governo do estado e que se uniram com algumas instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Virtual do Paraná, para promover, então, esse grande evento que nós estamos oferecendo a você para discutir um pouco de ciência. Como eu disse, a gente vai falar hoje então sobre arte aqui. E para isso, nós temos dois convidados. São dois professores da Universidade Estadual de Maringá. E eu vou dizer os nomes, mas quem vai se apresentar, eles vão se apresentar para vocês e dizerem qual é a formação e por quê, né, explicar por que a gente os convidou os dois para virem aqui conversar conosco. Primeiro a gente vai falar então com o professor Tiago Lucena, que é professor do curso de Comunicação e Multimeios, depois ele diz todo outro trajeto que ele tem aqui dentro da universidade e fora dela. E também nós estamos conversando com o professor André Luiz Rosa, que é então do curso de Artes Cênicas aqui da universidade, que também vai contar todos os detalhes de como ele se insere aqui no nosso universo da Universidade Estadual de Maringá. Bom dia, professores. Bom dia. Animados para o nosso papo? Sim, muito. Demais. Então vamos começar, professor Tiago. Conta para a gente a sua trajetória, como, né, o senhor está envolvido nesse cenário então das artes desde a sua formação. Perfeito. Bom, Ana, prazer estar aqui contigo, prazer estar fazendo Paraná Faz Ciência. Eu tenho uma formação de arte e mídia na Federal de Campina Grande. Então é um curso que forma diretores para atuar em diversas artes, em diversas mídias. É um curso novo, né? Relativamente novo, tem 20 anos. Então transitei, né? Sempre me interessei pela arte, a arte audiovisual de uma forma geral. Tenho uma formação acadêmica, né? Fiz ali depois mestrado e doutorado em arte e tecnologia na Universidade de Brasília. Tem uma área de concentração em arte contemporânea, mas para você entender a arte contemporânea, você tem que fazer todo um levantamento histórico. A gente tem uma forte base na história da arte, né, em todos os movimentos. E aqui na UEM eu estou como professor e coordenador do curso de Comunicação e Multimeios. Eu faço, meus interesses de pesquisa é sempre alinhar um pouco a arte, a ciência e a tecnologia, né? Então eu pego temas que ligam essas três áreas e mostro como a arte influencia a ciência, vice-versa, né? Enfim, como elas dialogam mais do que elas se separam, né? Mais como áreas separadas, como elas encontram muito ponto de interseção. Então tá aí um pouco o meu interesse para esse campo da arte, né? Uma arte transdisciplinar, uma arte que se contamina com outras áreas também. Quando o senhor fala transdisciplinar, é que o reúne representantes de diversas áreas, de diversas áreas de ensino, né? Áreas do conhecimento, pode ser assim? Perfeito. Né? Porque é interessante também que a gente procure levar para os nossos ouvintes aqui, ou nossos telespectadores nesse caso, né? Eu sou profissional de rádio, né? Então às vezes eu posso me enganar, chamar de ouvintes, mas não são só ouvintes, né? Estão nos vendo também, estão vendo nossa conversa.
E é interessante também a gente trazer, né, esse linguajar da universidade, né, para que as pessoas possam cada vez mais se unir a gente, compreender o que a gente vem fazendo dentro das universidades. Por isso que às vezes eu vou pedir para a gente explicar as coisas. Tudo bem? Perfeito, claro. Agora, professor André Luiz Rosa, como o senhor se insere, então, nessa nossa área aí das artes, para que a gente possa conversar depois sobre elas? Ana Paula, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Paraná Faz Ciência, ainda mais dividindo esse espaço com o professor Tiago. Olha, sabe que é uma coisa que eu sempre pergunto também quando eu faço podcast? Qual que é a trajetória, né? Porque eu acho que diz muito do que a gente é e das nossas escolhas. O meu interesse desde o início sempre foi trabalhar com o teatro, com a dança e com a performance. Eu venho trabalhando com o que a gente tem falado dos estudos do corpo. É a minha área, o meu segmento de estudo, a pedagogia do corpo, dos estudos do corpo. Tanto no teatro, quanto na dança, quanto na performance. E aí já é uma longa jornada, noite adentro, porque são 25 anos trabalhando, não só dentro da universidade, mas também artisticamente fora, em outros contextos. A gente que vem das artes da cena, né, do teatro, da dança, da performance, a gente tem trabalhado numa tríade que eu acho importante. É pensar na nossa atuação como artista, como docente e como pesquisador. Como é que essas três facetas fazem com que, né, o que nós desenvolvemos, as nossas pesquisas, sejam relacionadas ao campo educacional, criando metodologias, né, pensando em métodos, ao mesmo tempo como que a gente vai expandindo os nossos trabalhos artísticos nessas áreas de atuação, seja dentro da universidade e também fora dela, através de projetos sociais, de projetos culturais. Então, nesses 25 anos, vindo lá do interior de São Paulo, depois indo para São Paulo e morando em muitos, e fui para Salvador e voltei para o Rio, fui para o Rio Grande do Sul e fui para fora. Isso é bom, né? Porque as referências se ampliam, é muito legal. E eu tinha uma coisa que eu me recordo, depois que eu fiz a minha graduação, e eu acho que sempre é importante isso, eu sempre friso isso. Eu já trabalhava como ator em São Paulo. Quando eu decidi fazer uma universidade, eu optei por uma licenciatura. E optei porque... Licenciatura, aquele que prepara para dar aula. Justo, mas não é mais do que isso, porque não é só para dar aula. O licenciando, eu acho que um curso de licenciatura dá a possibilidade de você pensar e refletir sobre as metodologias que você utiliza nos seus processos. Nesse caso, processos. Isso. Então, independentemente... Porque às vezes as pessoas acham que é só trabalhar em escola, jamais. A escola é um campo importante. Mas nós temos hoje em dia projetos culturais, nós temos associação, tem aquela ONG, mas também tem o seu grupo de teatro, seu grupo de dança. Pensar nas suas metodologias, pensar como você desenvolve isso e como você pode ampliar isso. Eu falei, não, eu vou fazer um curso de licenciatura por conta disso. Porque eu quero entender não só o que eu faço, mas como é que eu posso, no processo com o outro, dinamizar, pluralizar todo, né, esse conhecimento, esse acesso. E aí se foram, né, em muitos circuitos pelo Brasil, em muitas universidades. Eu fui professor em várias universidades públicas, federais, e desenvolvendo isso, porque eu pensava desde o início que eu queria também não estar na mesma universidade. A minha graduação é na Unesp, mas eu falei, agora eu quero ir para um outro lugar. Aí eu fui fazer o mestrado na UFBA, na Bahia. Aí morei lá, fui professor substituto. Aí depois me tornei professor efetivo na Federal de Sergipe. Pedi exoneração. Fui para o Rio de Janeiro trabalhar com teatro, com dança. Aí vou para o Rio Grande do Sul como professor efetivo da UFSM. Peço exoneração. Vou para a URGS como professor. URGS? Onde que é a URGS? A URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. E aí eu vou fazer o doutorado em Coimbra. Olha que legal. Em Coimbra. Então é tão itinerante quanto a sua arte. E isso me deu, e eu falo, eu sou muito agradecido, uma bagagem imensa no aprendizado com todos esses espaços com as pessoas. Então, um pouquinho disso. Agora, assim, é engraçado que a gente está vivendo um momento, né, em que a arte, a cultura, perdeu um pouco de espaço, né, especialmente aqui no Brasil. E aí eu venho numa pergunta que eu preciso fazer para os dois, que é, professores, o que é a arte e a importância dela na vida da gente? Ui. A gente sabe, né? A gente sabe nessa sensação de dentro para fora. Mas vocês, pesquisadores, né, dessa área,
podem falar um pouquinho para a gente sobre isso? Podem escolher também. Quem quer falar primeiro? Acho que posso tentar iniciar, né? Professor Tiago Lucero. Começamos com uma pergunta fácil, né? Tentar definir o que é arte. Acho que a gente pode iniciar essa tentativa de resposta por diversos lugares. Eu não sei exatamente o que é arte, porque se a gente for tentar definir, a gente pode pegar todas as áreas do conhecimento e tentar dar uma explicação para o que é arte, né? Eu acho que uma que eu gosto bastante é a da biologia. Eu não sei exatamente o que é arte, mas onde tem humano, onde tem seres humanos, tem manifestações que a gente pode classificar como arte, né? Então parece que arte é algo inerente à nossa espécie, né? Isso que alguns teóricos de uma linha que eu sigo falam, né? Então independe até mesmo de cultura, independe de linguagem. Parece que a arte é uma manifestação que antes do surgimento da linguagem, ou da escrita, ou de diversos marcadores de tempo, as pessoas já faziam, né? E ela serve, vamos chamar assim, se é que tem alguma função, né? Mas ela serviu e serve para sincronizar emoções, para dar uma noção tribal, né? As danças, né, coletivas, elas servem para criar um sentido de pertencimento. Então, onde tem humano, né, tem arte. Então, parece que é algo inerente da nossa própria espécie, um tipo de manifestação que quando... É a rotina das pessoas, é isso? Que quando a comunicação não basta, né? Que é quando a informação, a troca de informação não basta. É um tipo de manifestação que parece que está para além desse tipo de comunicação formal, né? Mas é muito difícil definir o que é arte, né? Pensando toda a sua multiplicidade, porque também a própria raiz da palavra arte, né, está ligada à técnica. Né, tecne, para os gregos era a técnica e arte, né, ou seja, há modos de fazer, né, a arte e a técnica né, quando a gente às vezes usa na linguagem comum. Então, eu posso olhar a arte como tecnologia, como ferramenta, como manifestação do espírito, da alma, dos conjuntos, da sociedade. E eu também posso olhar as belas artes, como são os movimentos bem definidos, a pintura, a escultura, esses tipos de modalidades mais específicas. Mas é uma definição que vem mudando ao longo dos anos, dos séculos, né? E é uma pergunta que ainda se faz bastante, né? E a sua resposta já explica a importância dela para a humanidade, né? Para nós seres sociais que somos, né? A nossa espécie é de seres sociais. E você, professor André? Você falou o senhor, eu ia já tomar um susto. Mas você sabe que eu pensei, já falei, não vou chamar de senhor porque não vai dar certo. Já falei você. Pois bem. Ana Paula, se você me permitir, eu vou redimensionar um pouco assim a sua pergunta. Eu acho que é importante a gente pensar o que ao longo do tempo foi considerado arte e o que não é. Porque arte é uma ideia, Professor, eu até pensei em pegar um gancho do professor Tiago, falando, essa aí tem as belas artes, são os movimentos que entraram na tradição, né? Mas a arte é muito mais que isso. Porque eu acho que também no processo histórico, né, e aí também num processo que envolve relação de poder, né, e todas as outras implicâncias, muita coisa que a gente considera, acho que mais... Eu sempre penso assim, o que ficou invisível, o que não foi, o que não entrou dentro dessa palavrinha que era arte. Porque a gente tem que pensar que todas as comunidades que existiram e que ainda existem, se organizam modos de operacionar a vida. E muitas dessas maneiras de estar na vida ou de produzir conhecimento na vida, então pense assim, uma comunidade que está em África, que tem o seu modo específico de cultivar, o seu modo específico de se organizar socialmente, as regras sociais daquela comunidade, ou uma comunidade asiática, uma comunidade aqui na nossa Latinoamérica. Cada comunidade dessa, ela tem um jeito de gestar a vida, e esse jeito de gestar a vida também está relacionado a questões estéticas, artísticas e culturais. Agora, o curioso é que quando a gente pergunta o que é arte, imediatamente vem à nossa cabeça se eu fizer uma pergunta simples, quando eu falo, por exemplo, teatro, o que vem na sua cabeça? Imediatamente vem quase a mesma coisa na cabeça das pessoas. Geralmente é um prédio onde você vê uma peça, que você senta, né, você assiste um espetáculo. Se você perguntar assim, o que é artes visuais? O que é dança?
né? O que é música? Pensando nessas 4 linguagens, mas aí desenvolvendo também as linguagens do vídeo. Você tem uma ideia generalizada, mas essa ideia generalizada também é uma ideia que nos é construída e que deixa de lado tantas outras manifestações culturais e artísticas que não entram nesse espectro. Então, hoje eu acho que existe uma luta, eu acho que é uma luta muito grande, porque eu venho muito dos estudos anticoloniais, então eu acho que nós temos um pensamento sobre arte muito colonizado e muito restrito do que a gente considera ou não enquanto arte. Não significa que a gente vai jogar, né? Não tem aquela frase, a criança com água, né, do banho? Todas essas conquistas, todas essas linguagens artísticas são fundamentais e fazem parte da história. Mas eu acho que a gente tem que pensar também nessas outras manifestações que às vezes a gente não considera. Como, por exemplo, eu acho curioso isso, dos nossos povos originários. Há uma cultura e há procedimentos tão de requintes dentro, né, da esfera do artístico. Da escrita no corpo, sim, né? Uma coisa tão linda, né? Eu acho sensacional. E aí a gente, por exemplo, passa, porque a gente sabe toda a organização política e social e o genocídio da população originária e da população negra nesse país, e aí você encontra as pessoas em situação de rua, vendendo lá, né, o seu cesto e vendendo tantas outras coisas que nós olhamos como uma ideia de artesanato, como uma ideia menor. É curioso que aquela organização para fazer aquele cesto, ou mesmo os rituais que existem dentro daquelas comunidades, eles sempre são nomeados com outros nomes e nunca como manifestações culturais ou artísticas daquela comunidade, daquele povo, daquele jeito de lidar e de se relacionar com a vida. Porque o que eu queria fechar, a arte é um modo de encontro, de se relacionar com a vida, de se colocar na vida para além do que na cultura ocidental foi colocada como linguagem primordial, que é a verbal, que é o que a gente está falando, né? Ou da escrita. A arte, ela acessa as outras linguagens para além dessas. Ela acessa uma linguagem corporal, que é fundamental e tão quanto importante a linguagem escrita e a linguagem falada. Ela acessa uma linguagem de sonoridades, ela acessa uma linguagem visual. Então ela acessa outras linguagens que nós estamos o tempo todo no nosso dia a dia acessando. Porque você não acessa a sua linguagem verbal e uma linguagem da escrita. Quando a gente está se relacionando, eu estou te vendo aqui, eu estou vendo a cor de roupa que você escolheu, eu estou vendo o movimento que você está fazendo ao balançar a cabeça. Tudo isso compõe cada pessoa. Isso compõe essas linguagens, o que nós somos socialmente, como a gente se expressa socialmente. É essa, para mim, a força da arte. A força do encontro e de criar outros mundos e outras formas de ver um mundo que nós vivemos de uma maneira plural. É como se me desse um alargamento de visão de mundo. E ao alargar a minha visão de mundo, eu tenho possibilidade de agir nesse mundo de outras maneiras. Ai, falei que nem Madicom da Cobra. Mas isso é sensacional, porque a gente também aqui de fora, né, professor, começa a enxergar essas expressões, essas manifestações de forma diferente e até se encaixar nisso, né? A gente fala assim, cada um de nós é parte desse movimento que é a arte, né? Que faz parte da nossa cultura. Eu acho que isso é lindo, né? Encaixar as pessoas, né? Em vez de tirar, né? Não, ele é artista, não, nós somos artistas, né? A nossa sociedade tem essas manifestações lindas e maravilhosas e é por isso que nós temos essas discussões sobre arte dentro das universidades, né? E aí eu gostaria de começar a perguntar para cada um de vocês um pouquinho de como todos esses, a gente chama de conceito, né? Quando a gente define alguma coisa assim, todos esses conceitos de arte que passam pela cabeça de vocês e, na verdade, vocês vão atualizando, né? A partir do que vocês estudam, estão aí no dia a dia de vocês da universidade. Vou voltar para o professor Tiago Lucena. Como é que é, né? Como é que você consegue, é a força do hábito, como é que você consegue, né? Que olhar, né, você dá à arte aí dentro da sua atuação aqui dentro da universidade? Como é que isso se encaixa? Acho que fazendo um movimento que o professor André já anunciou, essa separação de uma arte desconectada da vida, né, da vida cotidiana, vida nossa, né, acho que é um movimento que a arte contemporânea, que essa arte que se inaugura lá na década de 50, ela já começa a fazer.
Então eu tento demonstrar, né, no meu fazer, no meu ensinar, né, no meu lecionar, que a arte está misturada à vida, né? Que a arte não é uma manifestação somente do artista, e isso eu me aproprio de diversos movimentos que surgem na década de 50, mas que já está presente nos povos originários, em diversas outras culturas, né? A gente pensar que o meu cotidiano é um cotidiano que está permeado de arte. Ou seja, eu não preciso entrar numa sala escura de cinema, não preciso ir para o teatro. Tem movimentos como o Happening, criado pelo Alan Capro, por exemplo, que ele fala, o ato de escovar o dente, né, é uma provocação que ele faz. Né? Você pode perceber arte, né, nesses acontecimentos, nesses momentos diários, né, assim, nessas coisas que não são refletidas como arte. Né? Então ele traz uma série de reflexões que eu retomo. Tem o Joseph Beuys, que é um artista alemão, que ele fala, o próprio professor é um artista. Né? Você pode estimular o sensório, estimular a sensação e a percepção sendo professor. Né? Não preciso ter uma iluminação especial para ser artista. Né? Sim. Então eu faço esse movimento, mas particularmente meus interesses de pesquisa é misturar bastante essas áreas que até então foram separadas pela ciência. Né? Então assim, eu tive contato durante a minha pesquisa com engenheiros, e ao fazer uma pesquisa em arte, eu vi que aquela minha pesquisa poderia ter aplicação nas engenharias e na área da saúde. Gente. Uma das pesquisas foi até mesmo no meu doutorado, foi sobre a caminhada. Né? Eu peguei o tema do caminhar como um tema poético, artístico, tão presente na performance, na videoarte. Diversos artistas falaram e comentaram sobre a caminhada. Eu estava pensando nessa caminhada nesse espaço urbano, como é que seria, como é que sou, né, quando estou caminhando de um ponto A para o ponto B, ou até mesmo sem o ponto B, deambulando pelas ruas, como é que a rua me afeta, como é que a cidade me afeta. E eu queria visualizar isso de uma forma diferente, com as quais os outros artistas de diferentes tempos já fizeram. E eu falei, nossa, hoje a gente tem sensor, a gente tem celular, a gente tem smartphone, a gente tem um GPS, a gente tem uma série de tecnologias que me permitem visualizar a caminhada. Né? E junto com os engenheiros a gente começou a conceber um sistema para capturar meu corpo, ou capturar o corpo das pessoas enquanto caminhavam, para visualizar isso de uma forma abstrata, com dados, um novo abstracionismo, o meu corpo sendo projetado numa tela de computador, né? Gráficos sendo gerados. E para os engenheiros, essa minha preocupação interessava, particularmente os engenheiros biomédicos, que estavam trabalhando o tema da caminhada, isso lá na Universidade de Brasília, mas aí os problemas da caminhada, né? O pé diabético, né? A pressão que ele exerce ao caminhar. Então aí nessa pesquisa a gente foi desenvolvendo sistemas em conjunto, e a palmilha e todos os sensores que eu havia criado, né? Uma palmilha com sensores, enfim, todo o sistema que eu havia criado para captar esses dados? Para um objeto artístico, os engenheiros aplicavam para questões de saúde pública. Né? Então acho que isso é o transdisciplinar, né? Então a preocupação artística também tinha aplicabilidade em diversas outras áreas e vice-versa, né? Esse diálogo é possível. E o tema da caminhada, né? Quem é que vai pensar a caminhada se não com as questões, com o sensório, com essas percepções que o André levantou, com as questões políticas da caminhada, né? Bom, quando você cerceia o caminhar, você está falando da questão política, né? A gente tem diversos momentos na história em que você não pode sair, ou não pode caminhar livremente na rua, ou caminhar ou em determinados locais você não pode ter acesso. Exato, ou é perigoso, né? Ou os condomínios fechados. Tem questões urbanas, geográficas, né? Tem uma série de questões que o artista pensa, né? Ou que o pensamento, não necessariamente o artista, mas que o pensamento artístico faz com que você inaugure esse pensamento, né? Então a arte não é necessariamente algo que deve ser pensado somente por artista. O pensamento artístico, ela ajuda a ciência, sabe? Ajuda ao insight, ajuda a descobrir uma coisa nova, né? Então acho que E até propor estéticas mesmo, né? Formas, né? Desses equipamentos que estão sendo desenvolvidos, né? Tem isso também, né, professor? Sim, a aparência das coisas, né? Que acho que o artista tem um pouco mais... a aparência das também coisas. Interessa, né? Enfim, como isso vai ser apresentado, né? Como isso vai tocar outra pessoa. Acho que o artista, no fundo, ele tem uma preocupação, não de comunicar, como eu havia falado, né? Mas de sincronizar emoções mesmo, né? Fazer com que as pessoas sintam. O sentir é muito... Interajam, né? Essas emoções possam circular por todos os seres. Exatamente, isso? Coletivamente. Que né? legal. Professor, agora é a sua vez. Como é que é essa sua área aí
das cênicas, né? Como é que é essa sua pesquisa? Como é que o senhor traz isso para o dia a dia da universidade, para as suas pesquisas? O professor Tiago estava falando disso, eu estava pensando como é uma tensão grande e sempre existiu entre ciência e arte. E estar dentro da universidade é uma luta, é uma batalha constante. Isso não é só histórico, porque a gente vem de um campo onde até agora a gente não é considerado como cientista, ou muitas vezes é colocado em jogo dentro da estrutura da universidade, se nós temos, na verdade, né, toda essa condição, tudo que é, né, nos solicitado para sermos considerados cientistas. Eu acho, e aí é o meu ponto de vista, realmente nós não somos cientistas nessa perspectiva das ciências exatas, por exemplo. Jamais, porque a gente não tem a necessidade de comprovar nada. Eu não tenho necessidade de comprovar. O meu campo de estudo, o que nós fazemos, recai numa outra dimensão de pesquisa que é mais focado na experimentação e no que aquele foco, né, ou aquele objeto, ou melhor, não gosto de objeto, mas aquela relação com o que a gente quer estudar, possa trazer de uma amplitude, né? Então, como ele disse, a caminhada traz uma amplitude e possibilidade de eu resolver situações, que pode ser utilizado para outras áreas. Então, é um pouco, acho que o que a gente faz. A gente levanta ali, né, proposições para a gente pensar assim, como é que a gente pode resolver isso? Olha, resolver isso dá para resolver dessa forma. Ao levantar, a ampliar esse imaginário, eu digo assim que talvez um dos trabalhos que nós fazemos na universidade é uma ampliação do imaginário. Porque só pode ter uma câmera dessa, antes de existir uma câmera dessa, é porque alguém imaginou a possibilidade de ter aquilo. E o ato de imaginar qualquer coisa que tem aqui, que tudo isso aqui, ó, foi imaginado antes de existir, é um processo extremamente artístico. Com certeza. É um processo em que você acessa essa dimensão do imaginativo e que é um dos trabalhos da arte, onde você dá espaço para criar algo que não existe e que depois vai ser materializado. E aí, pegando nessa esteira dessa tensão, a gente tem que pensar que a arte, ela, se a gente for pensar, pouco tempo ela está dentro das universidades. Porque ela migra, né? Primeiro porque, numa necessidade de dizer que ela é algo fundamental no dia a dia. Eu acho que isso, Ana Paula, é muito importante. Porque historicamente neste país, e você falou do bicentenário, e isso tem a ver com a vinda da família real para o país. Quando a família real, que é uma coisa inédita no mundo, né, gente? A família real sai fugida da metrópole e vem para o país que ela colonizou, que ela invadiu, melhor, né, dizendo, ela invadiu. E quando ela chega aqui, ela quer instaurar ou dar condições de viver de forma similar com o que ela vivia lá em Portugal. E aí ela começa a construir algumas coisas que dariam essa sensação de cultura. Botar tudo na casinha. E uma das coisas que ela criou, foi a Missão Francesa. A Missão Francesa foram trazer artistas da França, algo que já é contraditório, porque elas fugiram justamente de Bonaparte e chamaram os franceses. E chamaram os franceses para trazer a cultura para cá, porque naquela perspectiva dos invasores portugueses não existia nada aqui. Só que essa vinda externa e o não reconhecimento de tudo que existia aqui teve um fosso que a gente vive até hoje. Qual é? No entendimento que a arte são para poucos, que a arte é elitizada. Isso é uma construção histórica no país. Então, vem esses artistas para implantar, né, um sistema de arte, uma escola de belas artes, que foi a primeira coisa que aconteceu nesse país, onde quem tinha acesso à escola de belas artes era a aristocracia e a realeza. Então, todas as outras faixas da sociedade, né? À margem. À margem. E quando elas vão, e aí que é interessante, no final do século XIX, quando são criados os liceus de artes e ofícios, e aí é diferente, existia a Escola de Belas Artes e os liceus de arte e ofício. Então a Escola de Belas Artes eram para os nobres, era a aristocracia, a realeza, que ia lá aprender a fazer arte, aquele deleite, apreciar. O liceu de artes e ofícios era para as classes menos abastadas, a classe pobre, onde ela ia aprender um ofício para trabalhar. Então ofício de marceneiro, né, ofício de sapateiro. Então criou-se um fosso, e a gente tem isso muito ainda no ideário do país, que a arte, consumir arte, apreciar a arte, não é para todo mundo.
é algo destinado somente para algumas pessoas que têm acesso a alguns conhecimentos. E isso está ligado a classes mais abastadas. Porque a gente tem que fazer, e tem pesquisa sobre isso. Não é todo mundo, por exemplo, que entra no teatro. Tem pesquisa, inclusive, aqui de Maringá, que a pessoa passa porque a pessoa fala que não é convidada. Porque esses espaços, por muito tempo, eram destinados somente a essas classes mais abastadas. É muito. E é muito forte, Ana Paula, porque isso faz com que a gente não entenda que cultura, arte, é algo fundamental e fundante de uma sociedade como política pública. Então, como a gente tem a política pública, né, da alimentação, né, a política pública para moradia, deveria existir uma política pública da cultura no sentido de entender que aquilo é fundante, é um dos alicerces. E específico para determinado grupo, justamente, né? Que é diferente você europeu, né, e lidar com a arte em todos esses aspectos que você está falando, mas aqui também a gente tem uma outra construção cultural que precisa respeitar. Justo. E aí o que acontece? Eu acho que hoje o que eu penso que nós estamos tentando fazer, e pelo menos que a gente tem conversado muito no curso, até por uma reforma curricular que nós fizemos, é entender como que a gente vai acessando essas outras camadas, mas não no sentido de levar a cultura, mas como a gente vai aprendendo com todas essas camadas, com todos esses espaços, com todas essas formas. Atualmente eu coordeno um projeto de pesquisa que é o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, inclusive, que a gente tem que fazer as parcerias, porque com essa história da pandemia, e que nos arremessou muito para a questão da virtualidade, mas da mediação tecnológica, como é que a gente pode aproveitar tudo isso? E eu que trabalho muito entre o ao vivo e a mediação tecnológica, outras possibilidades de linguagens, né? Então a gente tem experienciado muito. Milena, que é a nossa residente, está aqui junto. Exatamente, ela está aqui ajudando a gente a fazer o programa. Isso, e ela faz parte do NEC, onde a gente tem pensado nessas categorias, nessas plataformas de trabalho, mas sobretudo nessas discussões anticoloniais, como que a gente reorganiza essa ideia do que a gente concebe como arte. Então a gente tem trabalhado desde a esfera da produção artística e também de formação, né? Junto com escolas, com outros espaços culturais. Então quer dizer que esse programa aqui veio também dar uma estimulada aí nessas discussões. A gente está trazendo questões que estão circulando pela universidade mesmo. Porque a gente tem que dizer, é importante, nós ainda dentro da universidade, eu acho que o Tiago vai concordar, hierarquicamente a gente tem sofrido várias questões e eu falei isso e posso dizer, atualmente numa reunião com a reitoria, nós precisamos entender que a arte e a cultura no século XXI, ela é um dos alicerces fundamentais na organização social. Se a gente não entender, se as universidades não entenderem que a arte e a cultura, ela é fulcral para o desenvolvimento dela na conexão com a comunidade, vai se perder muito, porque o século XX não trouxe isso. Nós ficamos sempre além. Marcados com as artes tradicionais. Isso. Só que agora nós estamos num momento que eu acho que nós, do campo da arte e da cultura, somos as áreas assim, fulcrais mesmo para fazer essa ponte, para fazer essa conexão. Como a logo do Paraná faz ciência, me parece que é isso, essa teia, essa rede, e nós temos. E se a universidade não perceber isso, ela vai continuar ficando no lugar estático e muitas vezes encastelado, fechado, voltada para isso, para ela mesmo. Olha, vocês sabem que a gente adora falar, né, ainda mais na área de professor da comunicação, professor gente. E a gente está faltando 10 minutos para a gente encerrar aqui. E aí eu queria dar pegar até o gancho do professor André, porque a gente vê que no princípio do século passado, a gente começa a quebrar alguns paradigmas da arte tradicional, né? E a gente teve um movimento muito significativo, que foi nesse período, que é a Semana da Arte Moderna. E eu queria que brasileira, né? Claro, Semana da Arte Moderna aqui. E eu queria que a gente fechasse aqui pensando, né, nesses marcos, né, que já foi citado inclusive pelo professor André, que é a vinda da família real, esse momento histórico da Semana de Arte Moderna. E essa arte que transborda dos museus para o mundo, que a gente vê na sociedade contemporânea. Como é que é o cenário da arte hoje e o que a gente pode fazer
para fazer com que isso se amplie, né? E a gente mostre para as pessoas que todo mundo faz arte, como a gente já chegou a essa conclusão aqui. Ana Paula faz perguntas simples. Desculpa. Para resolver rapidamente, em meia hora a gente resolve essa pergunta. Não, nos 10 minutos. Me perdoe. Pode ser sucinto, assim, mas você pode falar Aí do coração. Aí que é difícil ser sucinto. Eu acho que a gente pode pegar a Semana de Arte Moderna como um movimento bastante interessante, embora, né, como o movimento está sendo questionado, né, isso é interessante, porque ela propunha uma ruptura, né, do chamado até dos conceitos das belas artes, do parnasianismo, dos movimentos que estavam ali no final do século XIX. Essa ruptura foi feita, né, muito estimulada por uma noção de ruptura que estava vindo da Europa. Da Europa, exatamente. Né, muitos desses artistas, né, que são os modernistas brasileiros, eles fizeram a formação na França, particularmente, e vieram e trouxeram, né, essa questão, essa reflexão sobre ruptura. Eu acho que o importante da Semana de Arte Moderna, trazendo para a linguagem de hoje, ela criou um certo frisson. Né, teve uma certa abordagem midiática, ela viralizou. Né? Mas era um grupo de elite, como o professor André lembrou, elite cultural, elite paulistana, que estava difundindo, né, as noções do que era arte. E isso é muito interessante, né? A noção de arte brasileira é muito ligada ao eixo Rio-São Paulo ainda. Né? Tanto que você vai em galerias de arte de São Paulo e fala assim, arte brasileira, que são os artistas de São Paulo e do Rio, e arte regional. Né? Que é o que não verdade. Então, a de Minas Gerais não é arte brasileira, é arte regional brasileira. É a segregação, né? Isso. Mas acho que o que as vanguardas europeias e que o próprio movimento modernista brasileiro trouxe é essa ideia de experimentação com as novas ferramentas, com as novas linguagens que a gente vê muito na arte contemporânea, né? Particularmente o artista que trabalha com tecnologia, ele olha para tudo hoje como possibilidade de criar arte, né? Eu falei da arte contemporânea, da ideia da escova de dente, né? Mas você pensar que eu posso usar satélite, que eu posso usar GPS, que eu posso usar vídeo, computador, né? Esses movimentos dos artistas batendo nos laboratórios de informática, né? O Valdemar Cordeiro, por exemplo, ele chegava lá no laboratório de física da USP, eu falei, eu quero usar essa máquina para criar coisas. Aí o pessoal fala, imagina, você é artista, sai daqui, não tem nada a ver. Né? Ele falou, não, eu penso possibilidades gráficas. Né? E depois foi se vendo que essas experimentações artísticas foram tão importantes para a computação, para a informática de uma forma geral. Né? Na verdade, acho que a arte vem para libertar, inclusive a ciência mais dura. Né? O Kekulé sonhou. Né, o criador da forma da benzena, lá, né, numa forma química, ele sonhou com a cobra comendo o próprio rabo. Né? Ele nunca ia colocar num artigo que o insight químico veio de um sonho. Né? Como artista a gente faz isso. Né? Copérnico tem estudos que falam que ele estava extremamente influenciado pelos conceitos de harmonia, o pensamento artístico da época. Musical. Foi o pensamento artístico que fez com que Copérnico desenvolvesse a teoria heliocêntrica, sabe? Então, assim, ele não ia colocar isso no... Gente, a gente sabia dessas coisas todas. Ele não ia colocar insights. Os cientistas têm insights, mas na hora de escrever um artigo, ele não pode colocar, eu dormi, eu sonhei, eu olhei ali uma forma, ou tive um insight, né? Porque o insight parece que é algo exclusivo do artista, e não é. Né? Então, acho que essas contaminações dessa... Mas se a gente pensar que todos nós somos artistas, exatamente, mesmo os cientistas mais duros exatamente. Podem, né, ter insights, né? Podem se aproveitar desses insights. Perfeito. Ou se justificar com esses insights. Exato. Né? Muito legal isso. E aí, professor André? Vou tentar ser sucinto. Eu gosto da ideia, quando penso na Semana, né, de Arte Moderna, de 22, mesmo fazendo todo esse recorte, né, de um grupo muito elitizado de São Paulo e que ainda se mantém essa estrutura, né, hierarquizada dentro do país. Eu acho que uma das coisas que a gente deveria questionar e problematizar mais, como alguns já trouxeram, desde quando o Sérgio Buarque de Holanda faz o Raiz do Brasil, né, discutindo essa ideia de brasilidade, o que é ser brasileiro, né? O que é ser uma arte brasileira? É uma boa questão. O que é ser brasileiro, já que a gente vive num país continental deste tamanho, onde existem várias manifestações, então acho que a gente tem que pensar, essa ideia também de tentar, né, colocar tudo no mesmo pacote é algo que a gente tem que sempre problematizar. Não significa que a gente não possa adjetivar como brasileira, mas eu acho que merece uma reflexão do que hoje entra como arte brasileira e o que fica de fora.
que eu acho que o movimento de 22, ele traz essa ruptura. Acho que tem duas coisas. Ruptura e contaminação são palavras muito interessantes nesse processo. Mas como isso também se deu com a invisibilidade de outras questões. A Sueli Ronick, que é lá da PUC, uma grande crítica cultural, né, e psicanalista também, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala, e vem das vanguardas históricas. Fala assim, na Europa, as vanguardas históricas, se você for analisar, seja o dadaísmo, o surrealismo, tudo que eles experimentaram, vieram da relação deles com os espaços que eles colonizaram. Então, o uso do grafismo no corpo, todas as experimentações foram a partir da relação das culturas que eles fizeram o processo de invasão e de colonização. Então, quando aquele espaço, Europa, esgotou o que eles achavam, ou eles vinham de um jeito de fazer arte extremamente tradicional, convencional e que não davam conta, não foi lá mesmo que eles foram buscar. Eles foram influenciados pelo saque que eles fizeram nas outras culturas. Olha que doido, e isso não é falado, porque aí eles propuseram as vanguardas, todo mundo falou, nossa, a Europa se renovou. Se renovou à base de toda a história e cultura de outros povos. Mas eles tinham consciência disso ou é uma assimilação? A apropriação. É. Porque é como se fez ao longo da história. Se apropria e não se dá os créditos. Se apropria e acha que é meu. Como a cultura do outro passa a ser minha nesse processo de entender que a cultura do outro é inferior. Então eu posso pegar isso da cultura sem dizer que é da cultura do outro e fazer o que eu quiser. A Semana de Arte Moderna, ela não vai fazer essa organização. Ela vai propor, inclusive, né, essa antropofagia, né, de deglutinar tudo e devolver de uma outra maneira. Mas eu acho que quando a gente entra em contato com várias culturas, porque a gente entra, não entra? A gente está o tempo todo sendo linguajado. Especialmente nos dias atuais. Dias atuais. Eu acho que vale sempre muito a pena como é que você vai referendando isso. Porque você está o tempo todo, mas eu acho que é muito importante hoje, nesse caldeirão que a gente vive hoje, como é que a gente vai dizendo da onde veio, porque ao longo da história, muita coisa ficou não dita, inviabilizada. Eu acho que nós hoje, o nosso trabalho é estar em conexão com todas essas diferentes formas, porque essas diferentes formas abrangem e ampliam a nossa visão de mundo, mas dando possibilidade de entender que os conhecimentos que não acontecem na universidade, eles são conhecimentos tão importantes. Ana Paula, você não sabe a luta que é, e o professor falou, quando você vai escrever um artigo, você vai escrever dentro desses moldes acadêmicos que a gente produz, não produz, dentro de uma estrutura. Ih, rapaz, eu sei como é que isso funciona assim. Então, como é que a gente valida algo que não é daqui? Nós passamos por vários problemas com isso em programas ligados à saúde, em que a gente usava a comunicação para dar suporte, né, à comunicação em saúde, e as pessoas diziam que os nossos trabalhos não tinham o mínimo fundamento científico. Já passamos por isso. Inclusive, tenho que admitir que foi junto com o professor Tiago que nós escrevemos esse artigo, que depois foi publicado por onde, professor? Em diversos lugares indexados, assim. São vários artigos. São vários artigos, inclusive no MIT, que a gente conseguiu levar aquele artigo para lá. Sim. Esse furo, é difícil, né? Mas eu acho que isso é uma luta também. Esse uma furo, luta. Trazer isso, que um sonho, uma imagem que veio, ou que aquilo que você desenvolveu teve esse estímulo, é uma luta, porque isso permite que não só as pessoas que estão na universidade, mas as outras, reconheçam que há um monte de jeito de validar o que você pensa, porque eu trabalho muito vindo também de uma perspectiva anticolonial, então todos esses conhecimentos que não são gerados dentro de comunidades, para mim é fundamental. Então, por exemplo, minha mãe é uma benzedeira. O que a minha mãe faz no processo lá, com um galinho e tal, e com aquelas crianças que ela benze, aquilo tem um conhecimento que não está na universidade. Uma estética, mas tudo, Ana Paula, tem uma estética. É isso que a gente tem que entender. É lindo. Né? Como o professor Tiago falou, tudo que nós fazemos tem uma educação estética, tem uma maneira de organizar. Lindo. Então, assim, essa estética, esse conhecimento, o que é rezado, né? A comunicação entre a minha mãe, que é uma benzedeira, e a pessoa que vem, tudo isso é de um conhecimento maravilhoso, que precisa ser, não é que é validado por nós da academia, não é validação, pelo contrário, é o reconhecimento
e a articulação Visibilidade e a viabilidade e a conexão disso tudo. Então, acho que isso é uma luta que a gente tem travado e eu acho que é fundamental para a gente redimensionar e entender que essa universidade pública, como qualquer uma, é um espaço para todo mundo. É um espaço que circula conhecimentos plurais e que precisa ser, sempre eu falo assim, transparente e que seja igualitária e que seja justa e plena para qualquer pessoa que aqui adentro. Aí eu estou muito feliz com esse programa, porque, na verdade, esse talk show referenda, né, o que você está falando, né, professor? Sim. Da gente levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de despertar para as pessoas, né, delas se inserirem nesse mundo da ciência tão questionado ultimamente, né, nesse mundo da arte, que é tão lindo e que faz a gente crescer muito enquanto pessoa, né? Eu acho muito legal ter a oportunidade de conversar com vocês dois e a gente poder levar isso para as pessoas. Fico até emocionada. Então, muito obrigada, professor Tiago Lucena, pela sua presença aqui. Muito obrigada, professor André. Se vocês quiserem fazer alguma manifestação, dar um tchau para o pessoal. Ana Paula, eu quero te agradecer ao professor Tiago, agradecer às nossas bolsistas, né, e bolsista que está aqui, ao Vanzo, por essa oportunidade e dizer que um espaço desse é fundamental para que a gente possa cada vez mais ter essa comunicação, fazer com que as pessoas venham cada vez mais para a universidade, a gente vá até a comunidade e que a gente possa dizer de uma forma, acho que mais tranquila, mais gostosa, sabe assim, mais da prosa, que o que a gente faz aqui é fundamental, é muito importante. Eu acho que gostoso, e é gostoso estar na universidade. Como é gostoso a universidade para a comunidade vir, porque a gente trazer o pessoal para cá. Porque nos últimos anos a gente foi muito criticado e eu acho que ter uma universidade pública é um bem tão importante e fundamental como todo o sistema educacional. Então, obrigado por dar esse espaço para que a gente possa dizer e compartilhar com vocês o que a gente tem feito. E esta casa, esta universidade é aberta para todo mundo. Aliás, o Paraná todo, né, com todas as universidades, as 7 universidades estaduais, né, professor Tiago? Exato, e também quem quiser conversar com a gente em outros momentos, né, para além desse vídeo que vocês estão assistindo, acho que estamos abertos, né? Eu vou prometer que eu vou colocar aqui os contatos dos dois professores para que vocês possam entrar em contato com eles se for necessário, né? Se vocês se sentirem vontade de conversar mais com eles. Pode Perfeito. ser? Agradeço ao professor André, agradeço a Ana Paula por esse contato, Paraná Faz Ciência, por essa oportunidade de falar sobre arte nesse espaço tão importante, né? Esse tema que é tão importante, e espero que a gente tenha provocado, né, os espectadores aí a se movimentarem, a pensarem a arte, né, a buscarem coisas. Não precisam ser as instituições necessariamente, né? Acho que a manifestação popular, né? A arte está em todos os lugares, num samba, numa manifestação comunitária, né? Enfim, acho que essa era a nossa iniciativa aqui também, né? Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com o aval da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SET, a Fundação Araucária, né, que estão aí, que promoveram, na verdade, esse Paraná Faz Ciência, que é o braço, então, da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou Ana Paula Machado Velho, que apresentei o programa aqui com vocês, e sou jornalista aqui da Universidade Estadual de Maringá. Vão ser vários programas, vários talk shows. Fica atento, então, a esse Paraná Faz Ciência de 2022.